hoje veremos alguns detalhes sobre questões modelo, que sirvam de modelo para o nosso Enem. Temos a princípio essas 5 questões, bem que está faltando o enunciado de uma delas, devido à sua condição de tamanho. Bom, gente, vamos aqui à primeira questão, sobre média geométrica. O valor da média geométrica entre os números 8 e 18 tem valor. Temos aqui essas 5 opções. Senhores, vamos aqui uma pequena revisãozinha sobre média geométrica, simbolizando por MG. A média geométrica de N números, você determina por sendo a raiz enésima do produto desses N valores. Ou seja, o nosso N, que é o expoente do radical, o índice do radical, é determinado pelo número de termos que você tem que extrair essa média geométrica. No nosso caso, senhores, vamos ficar com a média geométrica, não é usual, mas só para serviço de indicação. A raiz quadrada, o nosso N, vai ficar valendo 2. Motivo: nós temos apenas 2 valores na extração dessa raiz, dessa média geométrica. E dos valores, o 8 e o 18, que são os dados. Senhores, uma das maneiras de extrair essa raiz quadrada, podemos fatorar o 8, que é 2 ao cubo, e o 18, que é 2 vezes 3 ao quadrado. Aplicando no radicando produto de potência de mesma base, ficamos com 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Propriedade de radicais, senhores, podemos trabalhar aqui como a ser a raiz quadrada do 16 vezes a raiz quadrada do 9. Senhores, raiz quadrada de 16 é o 4, raiz quadrada do 9 é o 3. E aí, senhores, o 4 vezes 3 nos fornece a média geométrica pedida, e no nosso caso, a opção D. Senhores, vamos a uma das questões do Enem do ano passado. O governo cedeu terrenos para que as famílias construíssem suas residências, com a condição de que, no mínimo, 94 da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que o AB equivale ao BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção da sua residência de acordo com o desenho, e ainda no qual o AE, o lado do quadrado, equivale ao AB dividido por 5, que é o lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele duplicasse a medida do lado quadrado, triplicasse a medida do lado, triplicasse a área do quadrado, ampliasse a medida do lado quadrado em 4%, ou ampliasse a área do quadrado em 4%. Senhores, vamos então raciocinar com o enunciado da questão da seguinte forma. O mínimo da área de preservação 94, então o Antônio vai ficar com condições de sua residência, conforme o citado pelo governo, ela abrangeu uma área de 6%. Senhores, pelos dados do problema, nós temos que AB é o BC sobre 2. Se está assim, podemos dizer que esse BC é o 2AB. Da mesma forma, senhores, nós temos que AE é o AB sobre 5. Podemos então citar que o nosso AB é o 5E. Aí. Senhores, fazendo ou trabalhando com o lado aqui do quadrado da construção da casa, terreno da casa, ficamos com a E denominando de X. Podemos dizer então, senhores, que a área da condição residencial, a área residencial do Antônio, já vai valendo X ao quadrado. Vamos então partir para a área desse todo. Ou seja, nós temos que o AB é 5E, então o AB, senhores, podemos dizer que é 5 vezes o valor de AE, que é X. Da mesma maneira, o BC é 2AB. Se o AB é 5X, o BC, senhores, podemos trabalhar com ele valendo 10X. Ou seja, a área, então, desse nosso retângulo ABCD, a área de um retângulo, senhores, é a multiplicação entre os seus lados. No caso, 5 vezes X, vezes o 10 vezes X, chegamos a 50X ao quadrado. Senhores, como temos opções envolvendo áreas, vamos aqui tirar o cálculo do percentual marcado por Antônio. Ou seja, a área do quadrado pela área do total.
Senhores, a área do quadrado é x ao quadrado, pela do total do terreno, que é 50x. Senhores, fazendo essa continha aqui de percentual, chegamos que a área que, no caso, o Antônio, digamos, usou para a construção da sua residência apenas de 2%. Então, senhores, como ele tem direito a 6%, para Antônio atingir o limite de 6, ele deve triplicar a área que ele, no caso, usou para o nosso quadrado, para o seu quadrado AE. Ou seja, senhores, necessariamente ele tem que triplicar a área do quadrado para que atinja as normas, digamos, do governo. A opção correta é a C. Senhores, vamos a mais uma. Qual das variáveis abaixo pode ser chamada de contínua? Olha só, nós temos aqui um problema de definição. Vamos lá. Que vem ser uma variável discreta? São todas aquelas que podem ser contadas através de números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, etc. Exemplo de variáveis discretas é o número de veículo, a contagem de número de veículo, a contagem de número de acidente, a contagem de número de filhos, etc. Da mesma maneira, senhores, outra variável bastante exigida é a variável, ou as variáveis denominadas de contínuas, que são aquelas que, entre dois valores inteiros, existe uma quantidade muito grande de bola finita e outros valores. Exemplo, a medida do peso, a medida de uma altura, a medida de alturas, a medida de valores monetários. Então, senhores, em relação às nossas opções, ele está interessado qual delas é contínua. A contagem de veículos não é. Nós contamos veículos de acordo com os números naturais. O número de infrações do trânsito, a mesma coisa. A quantidade de passageiros transportados por um veículo, da mesma forma. Então, senhores, o valor das multas aplicadas é que, no caso, recai sobre condições monetárias, podemos dizer que é um exemplo de uma variável contínua. Então, nessa questão, senhores, opção é. Senhores, vamos à quarta. Uma pizza fabrica pizzas circulares de diversos tamanhos, cujos preços são proporcionais às áreas correspondentes. Se uma pizza com 16 centímetros de raio custa R$19,20, o preço da pizza com 10 centímetros de raio em reais é. Senhores, vamos aqui a um problema que temos o custo de uma pizza, 16 de raio, e o pedido é de qual o custo de uma pizza de 19. Senhores, vamos então aqui o seguinte, lembrando um pouquinho, para você calcular a área de um círculo devido à condição das pizzas serem circulares, nós temos que a área de um círculo é dada por πr ao quadrado. Olha, gente, então nós vamos envolver, para chegar ao final do problema, uma regrazinha de 3, ou seja, em relação à área e o preço. Ora, a pizza com raio 16, podemos usar a sua área π vezes 16 ao quadrado é 19,20. A de raio que ele pretende, pergunta, 10 centímetros, vai valer quanto? Vamos chamar de x. Senhores, trata-se de uma regra de 3 simples direta, né? Ou seja, as suas grandezas são diretamente proporcionais. Se aumentarmos o raio, aumentamos de 16 para diminuirmos, melhor dizendo, desculpa, o preço, o raio, vamos diminuir o custo. Então, senhores, vamos aqui a simplificação possível aqui do nosso π, na nossa grandeza área, e ficamos a depender de quem? De 16 ao quadrado sobre 10 ao quadrado igual 19,20 sobre x, que é a nossa proporçãozinha. Senhores, aplicando aqui produtos meios igual a produtos extremos, isolando o valor de x, nós podemos dizer que ficamos com o nosso x a ser 19,20 vezes o 10 ao quadrado, divididos por 16 ao quadrado. Multiplicando 19,20 por 100, que é o 10 ao quadrado, é 19,20, e 16 ao quadrado, 256. Senhor, executando essa nossa divisão, chegamos então a R$ 7,50, ou seja, R$ 7,50, o preço ou o custo da pizza de 10 centímetros de raio. Senhores, a razão entre a área e o perímetro de um quadrado de lado L. É o pedido do problema, razão entre área e perímetro de um quadrado.
Senhores, vamos supor aqui o nosso quadrado de lado L. Para dar uma lembradinha, para calcularmos a área e o perímetro de um quadrado. A área é o lado ao quadrado. O perímetro é a soma dos seus lados, ou seja, se são 4 lados valendo L, 4L. A razão, senhores, é a comparação entre essas duas grandezas, da área para o perímetro, a área do quadrado para o perímetro do quadrado. Ficamos então a depender de área do quadrado é o L ao quadrado sobre perímetro ao quadrado. Senhores, L ao quadrado, podemos citar que é o L vezes L, que dá para a gente simplificar um L por um L do numerador por um L do denominador. Ficamos então com L sobre 4, senhores, e nos dá a opção A para essa questão. Gente, no mais, valeu, um abraço, até a próxima.